A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié-FM, mais um programa Sementes da Fé. Continuemos no estudo sobre o Sermão do Monte. Começamos com as bem-aventuranças e hoje falaremos sobre o homicídio. A cidade de Jequié está precisando ouvir para entender, aprender e colocar em prática todo o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. 16 de agosto de 2026, esse domingo pela manhã, com um domingo maravilhoso, ensolarado para mim e para você. A raiz da ira e o caminho da reconciliação. A justiça do Deus começa no coração. Então a justiça do reino de Deus começa no coração. O texto base para o estudo nesta manhã é Mateus capítulo 5, dos versos 21 a 26. Quem que vos fala é o pastor Gerson Barros da IFRA, Igreja Família Restauração em Amor, situada na Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Jequié, Bahia. E quero aproveitar mais uma vez para convidar todo jequiéense, todo cristão, para estar conosco nos 4 dias de festa do Dia do Evangélico, dias 19, 20, 21 e 22 de agosto, para engrandecermos, louvarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor Jesus. Abram suas Bíblias. Livro de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 21, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se te irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz os guardará, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhes garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, derrama o teu conhecimento, a tua graça, para que possamos crescer e continuar crescendo no teu conhecimento, para a honra, glória e exaltação do nome do nosso Senhor. Amados e queridos irmãos, o estudo nesta manhã é para levar você, ouvinte da Jequié-FM, a compreender que o reino de Deus, a verdadeira santidade, vai além de evitar o homicídio. Jesus ensina que a ira, o desprezo e a falta de reconciliação também revelam um coração distante da vontade do Pai.
Eu quero que vocês entendam, queridos ouvintes da GQE-FM, que é uma alegria estarmos juntos em mais um programa Sementes da Fé, estudando o Sermão do Monte, a maior mensagem já proclamada por Jesus. Nos programas anteriores aprendemos sobre as bem-aventuranças, sobre sermos sal da terra e luz do mundo e sobre Cristo como cumprimento da lei. Hoje veremos que Jesus vai muito mais além do comportamento exterior. Ele revela que Deus olha para aquilo que acontece dentro do coração. Prepare a sua Bíblia, prepare a sua mente para ser transformado nesta manhã e que o Espírito Santo de Deus fale conosco através deste estudo, através da sua palavra. Amados e queridos irmãos, os escribas ensinavam que o pecado começava quando alguém cometia um homicídio. Jesus mostra que o pecado nasce muito antes. O homicídio é apenas o fruto, é apenas a ação. A raiz está no coração. A ira descontrolada, o ressentimento, o desprezo, a falta de perdão, tudo isso destrói os relacionamentos e impede uma verdadeira comunhão com Deus. Cristo Jesus nos ensina que o reino de Deus transforma primeiro o interior para depois transformar as minhas atitudes, as minhas ações e os meus comportamentos. Primeiro, Jesus quer transformar o eu, te arrancar o egocentrismo dos nossos corações, para depois nós sermos transformados nas nossas atitudes, comportamentos e ações. O versículo 21 e 22 do capítulo 5 do livro de Mateus: o pecado começa no coração. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Os ouvintes conheciam esse mandamento desde a infância, mas Jesus amplia a sua compreensão. Quem cultiva a ira contra o irmão já está alimentando a raiz da violência. Nem todo sentimento de indignação é pecado. O próprio Deus manifesta a ira santa contra o pecado. Entretanto, a ira egoísta, alimentada pelo orgulho e pela falta de perdão, destrói vidas. Antes de controlar as mãos, Deus deseja transformar o meu e o teu coração. Versículo 22, o perigo das palavras feridas. Jesus menciona expressões ofensivas como raca e tolo ou louco. Naquela cultura, essas palavras eram usadas para humilhar e desprezar outras pessoas. As palavras revelam o estado do coração, porque a Bíblia diz que o que a boca fala, o coração está cheio. Quantos relacionamentos foram destruídos por palavras ditas em um momento de ira? Uma palavra pode levantar alguém, mas uma palavra também pode ferir profundamente. O discípulo de Cristo Jesus aprende a controlar sua língua, porque ela revela quem governa o seu e o meu coração. Versículos 23 a 24 vai nos dizer: Deus valoriza a reconciliação. Jesus apresenta uma cena surpreendente. Uma pessoa chega ao altar para oferecer sua oferta. Ali ela se lembra de que existe um relacionamento quebrado. E Jesus diz: vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Observe a ordem, meus irmãos e irmãs, ouvintes da GQE-FM. Primeiro a reconciliação, depois a oferta. Isso mostra que Deus não separa a adoração de relacionamentos.
Não existe verdadeira espiritualidade quando alimentamos o ódio, mágoas ou ressentimentos. Precisamos estar atentos e apercebidos para o que o estudo do Sermão da Montanha tem a nos trazer como lição, como prática de vida cotidianamente. Precisamos estar vigilantes para que eu e você não incorramos nesses pecados, nesses erros, alertados pelo Sermão do Monte através da pessoa bendita de Cristo Jesus. Precisamos, amados irmãos, queridos ouvintes da GQE-FM, estar na nossa espiritualidade genuína, estarmos realmente totalmente abertos para o conhecimento do Pai, através da sua palavra, para que eu e você possamos reconciliar e não alimentar ódio, mágoa ou ressentimento. Nossa comunhão com Deus reflete-se na forma como tratamos as pessoas. A forma como eu e você tratamos o próximo revela a comunhão que eu tenho com meu Pai. Como é que é revelado o comportamento cristão? Com a minha prática diária, com aquilo que eu coloco na praticidade do meu dia a dia. Isso vai revelando, vai demonstrando frutos de caráter forjado pela palavra do Senhor. E nós precisamos estarmos realmente tão imbuídos com a palavra de Deus para que nós possamos refletir a luz de Cristo Jesus. E onde tiver dissensões, nós vamos ser agentes da paz para a glória, a honra e engrandecimento do nome do nosso Senhor. E o versículo 25, pastor, o que ele tem a nos dizer no capítulo 5 do livro de Mateus? A urgência do perdão. Entra em acordo sem demora, diz o texto. Jesus enfatiza a urgência. Não devemos adiar a reconciliação. Quanto mais tempo passa, mais difícil se torna restaurar os relacionamentos. O orgulho endurece, a mágoa cresce, o inimigo encontra espaço para ampliar os conflitos, e o discípulo, com a maturidade cristã, não espera que o outro tome a iniciativa. Ele vai em busca da paz, ele vai em busca do acordo, ele vai em busca do perdão. Quem ama a Cristo Jesus faz da reconciliação uma prioridade na sua vida. Quem ama o Evangelho, quem ama a pessoa bendita de Cristo Jesus, é em primeiro lugar no seu coração buscar a paz, buscar o acordo, buscar a reconciliação com o nosso próximo. É necessário que eu e você tenhamos paz com todos. Como diz o apóstolo Paulo, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. O Evangelho nos reconciliou com Deus. Então, antes de falar da reconciliação entre os irmãos, precisamos lembrar da maior reconciliação da história. A Bíblia ensina que todos nós estávamos separados de Deus por causa do pecado, inimigos de Deus, separados do Pai. Mas Cristo Jesus veio reconciliar-nos com o Pai por meio da sua morte na cruz. Jesus disse: eis-me aqui. Eu vou pagar a dívida deles e cancelar
toda a dívida, todos os boletos na cruz do Calvário, e todos entrará na possibilidade do religai, da reconciliação com o Pai. Como se dá isso, pastor? Uma entrega total e irrestrita a Ele. E o próprio Espírito Santo de Deus nos conduzirá a pedir perdão a Deus, a estarmos de joelhos, porque a graça e a glória dele vem sobre nós, e quando o peso da glória do Pai desce, não tem esse que não cai de joelhos. Quem recebeu esse perdão é chamado a viver como instrumento de reconciliação. É aquilo que eu costumo dizer: nós somos instrumentos de Deus, nas mãos de Deus. Mas quando eu vou me tornar um instrumento usado pelo Espírito Santo? Quando eu permitir, quando eu me render ao Espírito Santo, quando eu me esvaziar totalmente de mim mesmo, e aí estará o Espírito Santo ocupando todos os espaços do meu ser, e toda a minha instrumentalidade será reconciliação. Perdoamos porque fomos perdoados, amamos porque fomos amados. E a Bíblia diz que nós só amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Amados e queridos irmãos, ouvintes da GQE-FM, é a reconciliação. Se você olhar para as cartas paulinas, o ministério da igreja é o ministério da reconciliação. Precisamos, com as bênçãos que Deus tem nos dado, com o conhecimento da sua palavra, nós com a metanoia, com a nova mentalidade em Cristo Jesus, precisamos ser agentes da reconciliação. O coração reconciliado com Deus aprende a reconciliar-se com todas as pessoas em nome de Jesus. Precisamos estar conscientes disso. Muitas pessoas não vêm para o Evangelho, não se dobra, não se rende a Cristo por causa do orgulho, por causa da altivez, da presunção, e precisamos com urgência perdoarmos e reconciliarmos, não só com o Pai na vertical, mas com todos os nossos irmãos na horizontal. E eu costumo dizer, e não canso de repetir, que quem não perdoa, quem não libera perdão, está proibido de orar o Pai Nosso. Se porventura orar ou ler o Pai Nosso, é mentiroso e hipócrita, porque tem uma frase no Pai Nosso lindíssima: perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado. Perdoa as minhas dívidas ou ofensas, assim como eu tenho perdoado as dívidas e as ofensas. Se eu não tenho liberado perdão, eu não posso dizer essa frase do Pai Nosso. Eu estou proibido, porque uma vez falando-a, eu estou mentindo e sendo hipócrita diante do Pai, diante de Deus. Quais lições os versículos que nós lemos do capítulo 5, versículo de 21 a 26, Jesus tem a nos ensinar nesta manhã? A ira é a raiz de muitos pecados. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pecai-vos. Temos que estar atento, porque o Espírito Santo de Deus traz a luz para mim e para você. Que luz é essa, pastor? A luz do conhecimento pleno de Cristo Jesus. As palavras possuem poder para ferir ou para restaurar. A palavra mata. A sinceridade sem a sensibilidade, você pode se tornar um sincericida.
um sincero homicida, porque a palavra mata. A palavra é como uma flecha. Uma vez dita, ela vai atingir o alvo. E infelizmente, geralmente, o alvo é o coração. Aí vem a mágoa, a ira, o ressentimento e cria uma dissensão, cria uma contenda entre os irmãos, entre as pessoas. Porque Deus deseja relacionamentos reconciliados. Eu já me reconciliei com Deus. Não é só com Deus, meu amado, minha amada. Não é só com Deus, ouvintes da GQE-FM. É com todo ser humano. É com todas as pessoas. Nós precisamos viver um relacionamento em reconciliação. O perdão não deve ser adiado. O perdão deve ser imediato. Quem foi reconciliado com Deus torna-se agente de reconciliação, como eu disse antes no estudo. Se eu fui amado, eu sou agente de amabilidade. Se eu fui reconciliado por Deus, eu sou agente de reconciliação. Se eu fui perdoado por Deus, a partir de então, eu sou agente de perdão. E assim sucessivamente em tudo que é justiça do reino de Deus. Não é a justiça humana, não é a minha justiça, não é a tua justiça. Não são os nossos valores, são os valores e os princípios do reino de Deus. A justiça do reino de Deus começa dentro do meu e do teu coração. Essa é a verdadeira justiça, meu irmão e minha irmã. E quais atitudes práticas que eu e você podemos ter diante desse estudo? Quais perguntas para reflexão que não podem calar nesta manhã? Existe alguém contra quem tenho alimentado mágoa ou ressentimento? Minhas palavras têm produzido paz ou têm ferido pessoas? Tenho buscado a reconciliação ou esperado que o outro tome a iniciativa? Meu relacionamento com Deus, ele reflete de maneira como trato minha família, meus irmãos na fé e meus semelhantes? Como está o meu relacionamento com Deus? Ele tem refletido luz de maneira que todos percebam como é que você trata as pessoas, como você trata cada um que se relaciona com você? Como é que está a sua praticidade nos relacionamentos? O que é que nós temos feito com o conhecimento que Deus tem nos dado? Porque o nosso Deus, ele é pedagógico. O nosso Deus, ele ensina lições. E às vezes ele permite certas lutas e tempestades na minha e na tua vida para forjar o meu e o teu caráter, para que possamos ser parecidos com Jesus, o seu unigênito, para que possamos ter o nosso irmão mais velho como exemplo de tudo que o pai faz, ele faz também. Tudo que meu irmão mais velho faz, eu tenho que fazer também. Se eu fosse agir com o meu semelhante, eu tenho que perguntar primeiro: se fosse Jesus agindo com o meu irmão, como Jesus agiria? Eu tenho que entrar nesse mesmo diapasão e agir da mesma maneira que o meu irmão mais velho agiria, Jesus Cristo de Nazaré. Porque aí não é o meu eu tenho que renunciar à minha vontade, eu tenho que renunciar o meu eu e deixar o Espírito Santo de Deus me moldar
E a minha prática tem que ser mentalidade de filho. Eu vou agir como Jesus agiria na vida dele ou dela, independente da forma que eu creio, independente da forma que eu acho, que não é o meu achismo. Como eu disse, é os valores e princípios da justiça do reino de Deus. Jesus não está apenas proibindo o homicídio, ele está convidando os seus discípulos a viverem um novo padrão de vida, se tornar um cidadão celestial, arrancar a sua identidade terrena como cidadão da terra e ter a identidade de Cristo, a identidade celestial. No reino de Deus, a santidade não é apenas aquilo que fazemos, é o que somos. Um coração cheio da graça de Deus torna-se incapaz de viver alimentando ódio. Onde Cristo Jesus reina, o perdão vence o orgulho, a reconciliação vence a divisão, o amor vence a ira, e que o Espírito Santo de Deus examine o meu e o teu coração e nos conduza a viver em paz com Deus e com o nosso semelhante. Quem permite que Cristo transforme o coração, descobre que o perdão é mais forte do que a ira. Ele é mais forte do que todas as mágoas, do que todos os ressentimentos. Porque quem vive transformado pelo perdão é agente de reconciliação. E ser transformado por Jesus, nós vamos receber a autoridade de resolver qualquer conflito, seja onde colocar a planta dos seus pés. Nós precisamos estar atentos e vigilantes, sensíveis à voz do Espírito Santo. Para quê? Para que onde eu ou você estivermos, sermos agente de reconciliação, onde há briga, que haja paz, para a glória, honra e exaltação do nome do nosso Senhor. Nessa manhã de domingo maravilhosa, eu quero agradecer o meu muito obrigado por sua companhia, ouvintes da GQE-FM, em mais um programa Sementes da Fé. Continue estudando conosco o Sermão do Monte, deixando que cada ensinamento de Jesus transforme sua mente, seu coração e a sua maneira de viver. No próximo programa estudaremos Mateus capítulo 5, dos versos 27 a 32, com o tema Pureza do Coração, a santidade nos pensamentos e nos relacionamentos. Veremos que Jesus ensina que a pureza não começa nas ações, mas nos pensamentos, e que a fidelidade a Deus se manifesta também na maneira como tratamos os nossos relacionamentos. Que Deus abençoe sua vida, sua família e seu lar. Até o próximo programa Sementes da Fé, e nunca se esqueça: o que Deus não fizer, ninguém mais faz. Que Deus vos abençoe, nos livre de todo o mal, e que esta manhã a graça de Jesus Cristo entre como morada no seu e no meu coração. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.